Quando eu morrer, eu vou levar toda a cidade comigo. A maldição que Julie Brown cantou enquanto se balançava na varanda de casa se concretizou e está forte, firme, pulsando nas águas turvas do pântano. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, afundando no pântano. O estado da Louisiana é inteiro assombrado por estar desde sempre ligado a vários tipos de magia, principalmente ao voodoo, praticado originalmente pelos escravos. Perto de toda a beleza e magia de New Orleans está o pântano Manchac, amaldiçoado pelo voodoo, a casa de uma sacerdotisa, e também o lar do Rougarou. O lugar por si só é assustador, com suas árvores retorcidas como se fossem garras. Garras que a qualquer momento podem puxar e arrastar para as águas quem passa por lá. As rãs, coachando dia e noite sem parar, podem enlouquecer uma pessoa. Mas quando elas silenciam, é pior, já que é possível ouvir milhares de vozes incorpóreas vinda de todos os lados, sussurrando. As águas turvas e paradas sempre estão cobertas por uma estranha neblina. Próximo ao pântano está também a quinta maior ponte do mundo, que atravessa o estado da Louisiana, levando os moradores das pequenas cidades da região até a interestadual. O problema é que a ponte é a única maneira de sair de lá. Ou seja, mesmo morrendo de medo de passar pelo Manchac, quem quer chegar à estrada precisa atravessar a ponte. E então começa a ver e a ouvir coisas. Muitas formas surgem e desaparecem nas brumas, desde névoa sem forma até materializações perfeitas de pessoas e animais. Alguns dizem ouvir gritos, gritos de gelar a espinha que vem das profundezas do pântano. Os moradores locais acreditam que essas aparições e gritos sejam das vítimas do voodoo e que são desses fantasmas as vozes que sussurram também em um pequeno cemitério que está em uma parte seca do pântano, onde não há lápides, não há nomes, apenas cruzes de madeira. Também passos podem ser ouvidos correndo na mata ao redor, mas de lugares onde ninguém estaria caminhando, quanto mais correndo. Aliás, pisar nesse pequeno cemitério é uma péssima ideia, já que até investigadores paranormais experientes tentaram, e um deles não suportou a energia acumulada e desmaiou. As águas também são a última morada de quase toda uma cidade que foi devastada por um furacão. É também possível ver a figura de um homem estranho, atravessando apressadamente as árvores. Mas se tentar segui-lo, ele desaparece. Uma outra coisa que também deixa os moradores e visitantes apavorados e sem entender são os olhos dos crocodilos, que no Manchac são vermelhos e brilham como fogo ao entardecer. E não existe explicação científica para o fato deles terem os olhos assim. Há também relatos da aparição da própria Julie Brown, a sacerdotisa, que reina absoluta no pântano. Seu fantasma flutua pelas águas e atravessa as árvores para desaparecer diante dos olhos de todos, tão repentinamente quanto apareceu. Julie era uma mulher solitária, grande conhecedora de magia, e sobrevivia fazendo feitiços e também das suas previsões. Ela costumava passar os dias sentada na varanda em uma cadeira de balanço. Mas, quando ela começava a cantar suas estranhas canções, ela parecia entrar em transe. E sempre que Julie cantava, algo de ruim estava para acontecer. Por isso mesmo os moradores a chamavam de oráculo. Uma das últimas canções, na verdade a última canção de Julie, dizia que quando ela morresse, iria levar toda a cidade junto com ela. No seu funeral, toda a cidade
foi, todos curiosos ou outros que recebiam serviços dela. Nesse dia, um furacão, dos mais fortes, desencadeou uma onda que matou quase todos os habitantes da cidade. Restaram apenas 4 ou 5. Todos os que estavam no funeral morreram e foram enterrados em uma vala coletiva, junto a ela, no pântano. Dizem então os moradores mais antigos da região bem próxima que essas almas simplesmente não conseguem descansar, já que foram sepultadas em solo amaldiçoado. E devido ao caos do furacão, não tiveram tempo para que suas almas fossem encomendadas a Deus. Por muitas vezes foram vistos corpos submergindo nas águas escuras, e eles ficam por alguns minutos na superfície e afundam novamente. Há também quem diga que o pântano é a casa do Rougarou. O Rougarou, segundo as lendas francesas e creoles, possui o corpo de homem, mas a cabeça é de lobo. Ao contrário do lobisomem, ele não come a carne, mas se alimenta do sangue da vítima. Trata-se de alguém que foi enfeitiçado pelo voodoo e permanece sob esse feitiço por 101 dias. Após esse período, a maldição acaba, mas a alma e a sanidade da pessoa ficam para sempre comprometidas. E há inúmeros relatos de testemunhas que viram uma criatura bem semelhante à descrição do Rougarou atravessando o pântano, só que nenhum deles teve coragem de ficar tempo bastante para ter certeza do que tinha visto. Mas ao que parece, o Rougarou é a menor das preocupações de quem tem coragem de entrar no pântano em uma das muitas excursões para turistas, já que ele não é muito ágil, não é forte e pode ser destruído pelo fogo. O problema maior são os pequenos e nada seguros barcos que levam os turistas para atravessar as águas do Manchac. Contam que os crocodilos não têm os olhos vermelhos por acaso, e sim que estão todos à espreita, esperando apenas um comando da sacerdotisa para que ataquem os barcos, ou que os barcos podem ser virados a qualquer momento se um daqueles corpos que estão nas profundezas emergirem, também atendendo ao comando de Julie Brown. Muitos dos visitantes relataram ter tido a sensação de estarem sendo vigiados e de que os galhos das árvores se movem sutilmente, como mãos. Há também relatos de pessoas que ouviram, além dos gritos, uma voz de mulher cantando misturada ao vento. É um som apavorante, perturbador. O pântano Manchac é um grande cemitério de almas perturbadas e aprisionadas, já que todos os que foram sepultados lá morreram ligados ao voodoo e a Julia Brown, de alguma forma. Ela está com eles. Estão todos condenados, uma vez que quem mexe com o voodoo vende a própria alma. E aí não tem mais salvação. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.